Com a proximidade da volta do Messias, mais os caídos se utilizarão de truques e mentiras para enganar as pessoas, e assim tirá-las do caminho da salvação. E para este fim eles usarão suas marionetes, os líderes religiosos, os quais são responsáveis por enganar bilhões de pessoas, por meio de suas incontáveis doutrinas e denominações religiosas. Como se não bastassem perverter toda a palavra do Messias, ensinando doutrinas de prosperidade, demoníacas e idólatras, eles ainda criaram várias heresias e ensinamentos falsos, a ponto de ir contra a própria palavra do Mestre, acerca do fim. Nos últimos tempos vimos inúmeras heresias, todas oriundas desses falsos pastores, muitos dos quais pregam sobre um falso arrebatamento, que sua denominação será arrebatada antes da tribulação, ou que até mesmo que o período da tribulação será tranquilo, que não acontecerá nada. Outros ainda até pregam a inexistência da besta, já outros que a besta já veio, e que o Apocalipse se refere à perseguição dos irmãos na época da igreja primitiva. Que quando você escreve 666 em Alvares Romano, mais ou menos dá César Neron. César Neron, que é o nome do Nero, de Nero. Por que Nero? Nero era nessa época o grande perseguidor dos cristãos, ele botou fogo em Roma, falou que era os cristãos e tal. Então ele denomina a besta, o diabo, o anticristo, o imperador romano. O que ele estava lendo? Ele não estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava falando do que estava acontecendo ali. O livro, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Revelação. E não é a revelação do que vai acontecer. É a revelação que ele está trazendo para eles ali, daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e viver. Jesus não está falando de um fim desse planeta Terra, esse humano. Isso é uma obra-prima de Deus, somos nós. Ele não está falando também da gente que vai ser destruído, porque lá em Gênesis, Noé, quando faz uma aliança com Deus, Deus diz assim: nunca mais vou te voltar a destruir o ser humano por causa da sua maldade e tal. Não, mas que mundo que fala que o Evangelho fala que tem que acabar? Esse mundo precisa acabar. Mundo de justiça, mundo de dor, mundo de sofrimento. Esse mundo precisa acabar. Então esse é o fim do mundo que deve existir. Esse é o fim do mundo que precisa acabar. Agora, o mundo porque as pessoas pensam que vai ter uma hecatombe e que de repente não vai. Ainda há aqueles que erroneamente ensinam que a tribulação durará 7 anos, sendo que na verdade durará 3 anos e meio, a partir da queda do meteoro, o primeiro ai, onde após 1260 dias decorridos as duas testemunhas serão mortas, o segundo ai, aos 1290 dias o reinado da besta termina e aos 1335 dias o Messias retorna, o terceiro ai, para buscar os salvos nos locais preparados. É que